Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, eu encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao meu lado e deu a falar. Falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Os versos podem ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, eu fechei os olhos umas 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e enfiasse os versos no bolso. Continue, disse-lhe eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. No dia seguinte, deu a falar de mim nomes feios e acabou apelidando-me de Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram continuidade ao apelido que afinal pegou. Nem por isso eu me zanguei. Hoje, por graça, eles me chamam assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo eu vou jantar com o senhor. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá. Só não lhe dou moça. Mas não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas porque eu sou um homem fechado e calado comigo mesmo. Dom veio assim por ironia para dar ares de fidalgo. Tudo por eu estar cochilando. O meu poeta do trem saberá que não lhe guardo rancor. E sendo um título dele, cuidará também que a obra é sua. Há livros que terão apenas isso de seus autores. Alguns nem tanto. Bem, agora que expliquei o título, eu passo a descrever o livro. Moro numa casa onde eu passo a minha velhice, tentando atar as duas pontas da vida, a velhice e a adolescência. Se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. A casa é uma cópia idêntica à casa que eu mandei construir, onde eu passei a minha infância com Capitu. Ela, a minha Capitu, que deixou a grande dúvida para o leitor, para o autor, para as outras personagens e deixará você também na dúvida. Sei que o autor estava cansado e resolveu escrever um livro. Jurisprudência, filosofia, talvez política, ou algumas memórias dos subúrbios. Podia ser uma obra modesta, mas exigiria documentos, datas, tudo muito longo e árduo. Foi quando então eu vi os bustos de Nero, César, Augusto e Massinissa pintados na parede como se a reconstituir os tempos idos. Não como os poemas do rapaz do trem, estão lembrados? Mas como os de Fausto. Fausto é um necromante. Necromante é um sujeito supostamente capaz de despertar os mortos para que lhe contem os futuros. As inquietas sombras a quem eu me refiro tratam-se das pessoas que eu trouxe do meu passado, que irão ajudar agora a não construir o futuro, mas é a minha própria vida passada. E é justamente o que eu vou fazer aqui. E eu tive uma família. Minha mãe, Dona Glória, viveu como santa e foi enterrada como tal. O meu tio Cosme, que vive com a minha mãe desde que ela enviuvou, e que por sinal também é viúvo. A prima Justina, que mora na nossa rua, na Mata Cavalos, também viúva. É a casa dos 3 viúvos. E para completar a minha família, tem o senhor José Dias, o agregado. Agregado é aquele que não é da família, mas é da família. Eu não tinha nascido ainda quando o senhor José Dias conheceu meu pai, lá na fazenda em Itaguaí. Tirou de alguns escravos a febre e o meu pai acabou contratando, mesmo depois que descobriu que de médico o senhor José Dias não tinha nada. Aí meu pai morreu, minha mãe mudou-se para o Rio de Janeiro. Ela precisava muitíssimo de uma pessoa como o senhor José Dias para lhe ajudar nos negócios, cuidar dos aluguéis das muitas casas que o falecido tinha deixado. Enfim,
O senhor José Dias é parte importantíssima nessa história. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que marcou a minha infância, Marcolini. Obra que Deus, por misericórdia, permitiu que fosse executada fora do céu. Para isso, criou-se um teatro especial, este planeta. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E eu cantei o duo, o trio, o quatro. Marcolini viveu e morreu na rua Mata-Cavalos. Mas o que marcou mesmo foi o amor que eu e Capitu sentíamos um pelo outro. É difícil reproduzir um amor infantil, porque falta-me a inocência para reproduzi-lo. Mas vocês poderão imaginar como foi, porque quem de nós nunca teve um amor infantil? E foi desse namoro infantil que veio o namoro e depois um casamento. A nossa infância foi maravilhosa. Eu e Capitu brincávamos inocentemente, mesmo ela sabendo que eu seria padre. As nossas brincadeiras de missas, eu era o sacristão e alterávamos o ritual a fim de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia sempre era um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha perguntar: hoje tem missa? Eu sabia o que ela queria dizer. Era o doce, a hóstia. Mas agora era sério. Ela sabia que eu tinha que ir para o seminário e a nossa separação confirmada. Mas eu sempre ouvia aquela voz, sempre juntos e em segredinhos. Se eles se pegam em namoro, lá se vai o seminário e a sua promessa. Eu amava a Capitu e ela me amava, eu tinha certeza disso. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, eu era o médico. Então eu pedia para que ela me mostrasse a língua, e Capitu dizia: é surda, coitada. Então eu pedia para que ela mostrasse a língua. Eu coçava o queixo, imitando o médico da família, e aplicava uma injeção na coitada. As bonecas de Capitu viviam furadas. E assim foi a nossa infância, cheia de amor. Mas chegou o dia. Contei-lhe a decisão de minha mãe de meter-me no seminário. Ela olhou para mim, me deu uma despedida e saiu caminhando. Eu segui o olhar e vi um muro. O muro estava rabiscado com o coração, com os nossos nomes no centro. Capitu riscou tudo rápido. Ela não poderia se apaixonar por um futuro padre. Então ficamos ali, olhando nos olhos um do outro, jogando siso. E eu percebi que Capitu já estava com 14 anos. E eu estava cada vez mais apaixonado. Então, eu prometi a ela que eu rezaria 100 missas, 1000 missas, se o senhor José Dias arrumasse um jeito de não me meter no seminário. Tá bom, se 1000 é pouco, eu mando rezar 100 missas. Eu subo a ladeira da glória de joelhos, eu faço uma peregrinação à Terra Santa. Capitu bateu na minha cabeça e disse-me uma única frase: então já pode começar a pagar. E ela foi embora, e todas as minhas promessas foram por água abaixo. E fui para o seminário. Lembro-me de Capitu com aquele espelho na mão, e me pediu para dividir os seus cabelos em 2 partes para lhe fazer tranças. O trabalho era complicado, porque eu não sabia se penteava ou se tocava com a ponta dos dedos da sua nuca. Como eu queria que os cabelos de Capitu fossem intermináveis. Até mesmo aquele vestido de chita e aquela fita enxovalhada não me deixaram de ver nela uma ninfa, ou aurora que os velhos poetas chamam de divindade. Tive a ideia de beijá-la, de abraçá-la. Ideia só. Ideia sem braços. Como eu amava Capitu. Fui para o seminário. Lá fiquei algum tempo. A minha distração eram as visitas do senhor José Dias e do conhecimento do meu grande amigo Escobar. Ele estava lá porque eles achavam que ele ia ser padre. A família queria que ele fosse padre, mas ele não queria ser padre. Ele queria negócios, ele gostava de negócios.
Então, contei-lhe sobre a minha Capitu e disse a ele da sua amiga Sancha. Ele logo regalhou os olhos e pensou: Sancha? Sim, Sancha. Ele já estava apaixonado. Escobar era muito decidido. Então, num domingo, o senhor José Dias foi buscar-nos para um almoço em família. O Escobar gostou de Sancha. Claro, gostou muito, mas me incomodou muito também da forma com que Capitu olhava para Escobar. O ciúme aborreceu-me. Mas foi nesse dia que eu descobri a grande ideia de Escobar. Ele arrumou um jeito que eu não ficasse no seminário. Ele combinou com a minha mãe que arrumaria um substituto. E aí minha mãe estaria livre da promessa e eu estaria livre do seminário. Minha mãe gostou da ideia e perguntou para Escobar: mas escuta, você também quer ser padre? Ele respondeu: Dona Glória, o homem não pode ser o mesmo homem todos uns instantes. Há coisas para se fazer na vida. Pretendo estudar 1 ou 2 anos, aperfeiçoar o meu latim e outros conhecimentos, mas eu gosto mesmo é do comércio. Sou um homem que respeita Deus, a natureza, mas vou fazer aquilo que realmente gosto: negócios. Eu me intrometi no assunto e disse que ia ajudar o meu amigo nas complicações das leis. Amai, rapazes, amai, principalmente moças lindas e graciosas. Elas dão aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, perde-se a vida e ganha-se a batalha. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, perde-se a batalha e ganha-se a vida. Eu estava feliz, eu estava só com Capitu. Mas ela me chamou a atenção. Perguntou-me por que é que eu tinha contado um segredo do bilhete de amor para Escobar. Eu, para me defender, usei os termos do senhor José Dias, que você, Capitu, fica olhando outros rapazes pela janela. Brigamos bastante, mas nos amávamos. Então eu prometi para Capitu que eu iria para São Paulo, eu me formaria em 3 ou 4 anos, estaria de volta para nos casarmos. Venceu a razão. Fui aos estudos. Passei os 18, os 19, os 20. E os 21 eu já era um bacharel em Direito. Trocamos muitas cartas naquele tempo, eu, mamãe, Capitu e Escobar. Minha mãe ficava velha porque ela queria isso. Escobar se estava dando-se muito bem nos negócios. O empréstimo que a minha mãe havia lhe feito já estava pago. E ele se casou nada mais, nada menos do que com Sancha, a melhor amiga de Capitu. Isso me aborreceu porque aproximou os dois. Mas é o meu delírio, o meu ciúme incontrolável. Como diz Capitu, eu tenho ciúmes até da minha própria sombra. Mesmo assim, nos casamos. O ano foi 1869. Numa tarde de março, que por sinal chovia, a nossa lua de mel foi na Tijuca. Uma semana relembrando felizes as nossas primeiras brincadeiras de criança, as tentativas do senhor José Dias de me separar e me levar para a Europa. Mas ela impaciente, querendo voltar, querendo sair do nosso ninho de amor para ir de encontro aos familiares. Novamente o ciúme aborreceu-me. Mas descobri que Capitu não queria estar casada apenas para 4 paredes. Saímos então. Queríamos mostrar a todos que estávamos felizes. Queríamos causar inveja. Escobar e Sancha moravam numa casa em Andaraí. Eu e Capitu morávamos numa bela casa da Glória. E vivíamos trocando jantares e almoços com Dona Glória na rua Mata-Cavalos. Amigos inseparáveis. Um dia confessei a Escobar a minha vontade de ser pai. E contei-lhe que mais do que eu, era Capitu que queria ser mãe.
Ele me disse que, se fosse vontade de Deus, assim o seria. Ele me dizia isso porque ele já estava feliz. Ele tinha uma filha com Sancha, que aliás chamava-se Capitu, uma homenagem. Então eu prometi a ele, se eu tivesse um filho homem, se chamaria Ezequiel, o primeiro nome de Escobar, como retribuição. Rimos como bons amigos. Então Escobar me convidou para ir ao baile à noite. Eu disse que não. Imagina, os outros homens olhando os braços de minha Capitu, é muito aborrecido. Descobri em seguida que Capitu estava grávida. Isso me deixou muito feliz. Ela até estava preparando o enxoval. Então eu lhe perguntei com que dinheiro ela estava preparando o enxoval. E ela me disse, com as libras esterlinas que economizei. E eu perguntei, quem tinha convertido? Ela disse, Escobar. Escobar converteu as libras esterlinas? Em que momento? Ele esteve aqui, na nossa casa, na minha ausência. Os meus filmes são intensos, mas curtos. Com pouco eu derrubaria o mundo, mas com mesmo pouco ou menos eu reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. Que mulher conseguiria economizar 10 libras esterlinas? Somente Capitu, somente um anjo como Capitu. Finalmente meu filho nasceu. E não era um menino amarelo e magro como eu tinha pensado, mas um menino forte, saudável, da minha pessoa, de minha mulher. As horas de maior encanto e beleza eram as horas da amamentação. Quando eu via o meu filho sugando o leite materno, aquilo reforçava a ideia do nosso amor. Ezequielzinho tinha a mesma mania do que eu, imitar os outros. Ele imitava a Prima Justina, o Padre Cabral, o Tio Cosme. Eu já até achei o jeito de andar e de falar de Escobar. Numa noite, Escobar me convidou para nadar. E eu não aceitei. E aconteceu o pior. Escobar, meu melhor amigo, morreu afogado. E o pior é que na noite anterior, eu troquei olhares com Sancha. Não foram olhares fraternais. Foi mais do que isso. Sancha convidou para que fôssemos todos para a Europa. E eu não aceitei. E eu acabei tocando nos braços de Escobar, pensando nos braços de Sancha. No velório, Capitu olhava tão fixa para o cadáver, tão apaixonadamente fixa, que parecia uma viúva. Depois do enterro, eu rasguei o discurso que havia à beira da cova. E o meu filho continuava crescendo. Ele não imitava mais Escobar, porque Escobar já não estava ali para que ele o imitasse. E isso me intrigava cada vez mais. No outro dia, eu peguei meu filho e levei à escola. Eu jurava que ia vê-lo todos os dias, mas eu sabia que eu estava mentindo, porque estavam nele as lembranças de Escobar. Mesmo assim, meu filho era forte, truculento. Ele me amava, acho até que amava mais a mim do que a própria mãe. Passei numa farmácia e comprei veneno. E fui ao teatro assistir Otelo. Um lenço. Um simples lenço bastou para o ciúme de Otelo. No intervalo eu não me levantei da cadeira. A cortina subiu, a cena recomeçou. E se visse nos meus olhos a traição de Capitu, será que a minha cena também seria aplaudida? E que morte seria dada a Capitu? Um travesseiro como Otelo? Não, um travesseiro seria simples. Era necessário sangue, sangue e um fogo intenso que a reduzisse a pó. Saí à noite, eu vi as últimas carroças, os primeiros ruídos. Eu estava com a morte no bolso. Isso estava me deixando cada vez mais alegre. Era como se eu tivesse um prêmio da loteria no bolso. Melhor ainda, o prêmio da loteria gasta-se, a morte não. Chegando em casa ao amanhecer, eu tentei tomar o veneno com café. Faltou coragem. Ezequielzinho entrou na sala com uma alegria pura e juvenil. E eu tentei o pior. Eu tentei dar o veneno a Ezequielzinho, o filho de Capitu.
E assim, chorem por mim todos os amigos e amigas que deixo nesse mundo. Mas não é provável. Casmurro, tento esquecer de tudo. Saio pouco, moro longe. Ezequielzinho foi com sua mãe para a Europa estudar. 6 meses depois, ele veio me fazer uma visita e me contar que Capitu morrera na Europa. Ezequielzinho, então, foi a Jerusalém estudar arqueologia. 11 meses depois, morreu de febre tifoide. Seus amigos da faculdade mandaram escrever em seu túmulo: tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia de tua criação. E eu aqui, tão só, contratei meninas para ver se encontrava numa delas a Capitu que eu perdi da Praia da Glória. Mas nem elas me suportavam. E eu me pergunto, por que é que nenhuma delas me fez esquecer a minha primeira amada do coração? Porque talvez nenhuma delas tivesse os olhos de ressaca, nem o de cigana oblíqua e dissimulada. Mas esse não é propriamente o resto do livro. O resto é saber se a minha primeira amiga e o meu melhor amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando. Que a terra nos seja leve. Vamos, pois, às histórias do subúrbio.